Olá, olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui mais uma vez, professor Márcio Faria, nossa série Vida de Professor. Hoje no 43º episódio, vamos receber o professor Diogo Rezende Almeida, um grande amigo de muitos anos, professor como eu, está aí batalhando na docência há tantos e tantos anos e que certamente hoje vai nos brindar com histórias maravilhosas da sua carreira de professor. O Diogo está aqui já, eu vou convidá-lo, mas quero aqui reforçar o convite a você que está conhecendo agora o projeto. Você entre lá no canal do YouTube, @professor Márcio Faria, e você vai ter acesso aos outros 42 episódios que já foram gravados, todos eles lá com professores e professoras de vários lugares do Brasil, com histórias também muito legais para você conhecer. Muita gente chegando aí, caríssimo professor Marcelo Abelha, meu amigo que já foi entrevistado aqui também, está na área. Obrigado, meu caro. Deixa eu ver quem mais está aqui. Betina, Gabriel, obrigado, gente, boa noite. Vou mandar o convite para o Diogo aqui, vamos ver se ele vai acertar, vai dar certo. Vamos lá. Obrigado. Outro abraço, meu amigo. De bom para você. Vamos lá. Salve, salve. E aí, Tudo meu? bem? Tudo bom? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Eu ouço muito bem. Maravilha. Seu som também está ótimo. A imagem também está boa. Bom, vou fazer aqui uma brevíssima apresentação, embora a gente aqui tenha pouquíssima formalidade, mas como tem muita gente chegando agora, tem gente conhecendo o projeto novo agora, é interessante a gente dizer, né? Aqui nesse nosso programa, se é que a gente pode chamar assim, né, Diogo? Vida de Professor, eu tenho desde 2020 entrevistado professores e professoras do Brasil todo aí, um projeto que começou no auge da pandemia e que acabou continuando, e muita gente pede para que a gente continue. E eu já estou há muito tempo querendo te convidar e hoje a gente conseguiu marcar e fico muito, muito feliz porque você, como muita gente sabe, é um grande amigo que tem, um grande amigo que fiz na UERJ há muitos anos, né? Não vou nem falar quantos, né, Diogo, que a gente já tem convivência, seja lá no mestrado, no doutorado, e depois nos grupos de estudo, e no dia a dia, enfim, você é um grande amigo que eu fiz na UERJ, é uma grata surpresa que eu tive quando cheguei lá na UERJ, e depois a gente logo de cara se encontrou com vários gostos parecidos, a despeito das diferenças clubísticas, né? Mas você é um cara sensacional e, além de tudo, é um excelente professor e a gente vai poder comprovar isso, quem ainda não te conhece, hoje nessa live. Diogo Rezende Almeida tem um nome gigante, mas o coração ainda maior, hoje aqui conosco. E eu queria, Diogo, não só, obviamente, reforçar meu agradecimento por você ter aceitado o meu convite, como também já passar a palavra para você, para que você comece respondendo a primeira pergunta, que é bem fácil, né? Bem tranquilo. Eu queria que você dissesse para a gente, assim, de forma bastante breve, como é que começou a sua vida de professor? Conta para nós um pouco aí da sua carreira. Mais uma vez, obrigado, meu caro, e boa noite para você. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, Márcio. Acho que, enfim, falar com um amigo querido sobre um tema que é tão caro para a gente, né? A gente vive da docência, enfim, a gente está nesse mundo há muito tempo, batalhando com os alunos, enfim, tendo os desafios e os prazeres da vida de professor. Para mim é uma honra vir falar sobre isso. É um tema que eu nem costumo falar muito, né? Me perguntam talvez hoje mais da minha vida como advogado que como professor, mas é uma profissão que eu tenho muito prazer, muita honra de exercer, e de poder eventualmente formar novos talentos e inspirar pessoas, né? Então te agradeço muito pelo convite e te parabenizo pelo projeto. Acho que a gente tem um país que, enfim, no fim das contas, a gente acaba valorizando tão poucos professores, né? Tem um projeto como o seu que busca trazer aqui os professores de direito e que lutam aí no dia a dia para atender os anseios dos alunos e você poder expor as suas histórias é muito bacana. Então, acho que concordo com o pessoal que está sugerindo que você continue com o seu projeto, acho muito legal. Obrigado. Bom, enfim, minha vida
de professor começou assim, quando a gente vai fazer lá o mestrado e tal, acho que todo mundo tem pelo menos uma perspectiva de lecionar em algum momento, né? A maioria dos programas de pós-graduação exige que você dê aula obrigatoriamente, mas é curioso que quando nós fizemos, acho que não tinha isso. O doutorado já tinha, né? Mas quando a gente fez o mestrado, lá na obrigatoriedade, então eu não dei aula durante o mestrado. Embora a gente acabe expondo muito durante os seminários, mas eu não dei aula durante o mestrado. Eu não tinha tido experiência de aula antes. Acho que deu umas 2 palestras durante o mestrado sobre temas que eu estava pesquisando, mas não tinha dado, não era professor ainda, né? E aí, enfim, acabei começando logo em seguida. Eu comentei com um advogado parceiro que eu tinha terminado o mestrado, e esse advogado ficava numa cidade fluminense chamada Campos de Goytacazes. E a mulher dele era diretora da Escola Superior da Advocacia de lá, da OAB de Campos. E ela falou, pô, você terminou, tá tendo um curso lá de pós-graduação, lato sensu, e tem uma vaga para professor de processo. Ela estava atrás, você quer que eu te indique? Eu falei, quero, vamos lá. E as aulas eram aos sábados, de 8 da manhã às 5 da tarde. Eu moro no Rio de Janeiro. Quem não conhece Campos, é mais ou menos 4 horas de viagem lá para Campos, do Rio de Janeiro para Campos. Então eu saía sexta-feira, que é um dia complicado de trânsito, saía no meio da tarde, ia para lá, dormia lá e acordava, dava 8 horas de aula, e voltava, pegava um ônibus de volta para voltar. Então a minha primeira experiência de aula era vai ou racha, né? Ou eu largo, nunca mais volto com uma sala de aula. Toma trauma, né? Tomo trauma ou então eu dou aula. Enfim, acabei optando pela segunda opção e comecei a dar aula em alguns lugares aí. Enfim, comecei a dar aula na ESA do Rio, em alguns cursos. E aí no doutorado dei aula na UERJ, né? Porque a gente já era obrigado, dei 2 turmas lá na UERJ. 2 turmas, primeiras turmas que eu tive regulares, né? E logo depois que eu terminei o doutorado, eu comecei a dar aula na FGV, né, na Escola de Direito da FGV do Rio. Enfim, estou lá desde então. Acabo de completar 9 anos na FGV, que é uma grande casa, uma grande escola. Está entre os melhores do país, certamente. Tenho muito prazer de dar aula lá. Acho que tem assim, excelentes alunos, excelentes colegas, uma estrutura ímpar. Então, tenho muito prazer de dar aula lá. E eu acho que, assim, para a nossa geração de professores, falar da nossa vida de professor sem a gente mencionar os anos de 2014, 15, principalmente 2015, 2016, com as aulas sobre o CPC de 2015, não dá, né? A gente tem que... Assim, foi uma avalanche, né? Nesse período, eu dava aula na FGV, advogava, como sempre advoguei, mas acabei sendo contratado, junto até com outros professores, a professora Fernanda Pantoja, a professora Marcela Cobalt, para dar aula em vários clientes, né, várias empresas, até em escritórios de advocacia, a gente deu muitas aulas, para relatar o código, né, para pelo menos trazer as principais mudanças. Em alguns casos a gente fez cursos regulares, digamos assim, com, sei lá, 30 horas de aula para os advogados internos de empresas, para dizer o que tinha mudado. E foi uma experiência incrível, porque no fim do dia acabou me dando uma cancha de aula que eu talvez não tivesse, né? Porque eu já dava aula há alguns anos, eu comecei a dar aula em 2008, mas eu talvez não com tanta frequência. Em 2014, na FGV, eu comecei a dar aula com mais frequência. Mas nesse período eu dava aula de manhã, todos os dias. Às vezes pegava um avião, ia para São Paulo, dava aula em São Paulo, voltava para dar aula no dia seguinte de manhã de novo no Rio. E durante 2 anos, praticamente. Minha vida foi assim, dava aula praticamente de manhã à noite. Eu olhava na minha agenda, para onde eu estou indo agora, qual é o tema, e era isso. Agora, né? Foi um período de muito aprendizado e pouca saúde.
mas que valeu muito a pena. É, exatamente. Bom, eu me lembro dessas aulas em company, eu cheguei a dar algumas também. Era puxado, né? Porque você tinha que responder praticamente o código todo em 3 horas, né? Tipo, fala sobre recursos no código inteiro em 2 horas. É um negócio sinistro. E uma vantagem, Dá saudade e a bom que passou. gente podia inventar o que quisesse, ninguém te É, explicava como inventar uma exatamente. Não tinha nada, né? palavra que passava. Exatamente. Bom, meu caro, esse projeto, ele tem, como muita gente aqui que está acompanhando sabe, para além da possibilidade de permitir que os professores contem suas histórias, também a gente homenagear os nossos professores, né? Aqueles que nos ajudaram a chegar até aqui. E aí, então, essa minha pergunta agora é exatamente sobre isso. Se você tem alguém, ou até mais de um, professor que te inspirou na carreira, que você gostaria de mencionar, alguns colegas têm trazido professores até às vezes do jardim de infância, alguns trazem do doutorado, alguns trazem da faculdade, enfim, não tem aí um recorte temporal. Fique à vontade, conte pra gente aí se você gostaria de lembrar de alguém que te inspirou, ou mais de um, para a gente também fazer uma espécie de homenagem aqui. Bom, certamente os professores de matemática eu não vou homenagear, mas fizeram sofrer. Mas é evidente, assim, quem conhece minha trajetória, você conhece bem, existe um professor-chave, né, nessa minha história, que certamente eu não seria professor se não fosse ele, que é o professor Leonardo Greco, que foi meu professor na graduação, na Faculdade Nacional de Direito, na UFRJ, foi meu professor e foi meu orientador de monografia na graduação, um tema de recurso especial. Meu primeiro artigo vem daí, para questionamentos no recurso especial. Depois ele foi meu orientador no mestrado na UERJ e meu orientador no doutorado, sem contar a continuidade dessa nossa relação por meio de grupos de pesquisa coordenados por ele até hoje, que eu e você temos a honra de participar, né? Eu estou até um pouco ausente nesse último ano, porque as minhas aulas na FGV, elas coincidiram com o horário do grupo, mas o professor Leonardo Greco é certamente a minha maior referência. E, assim, acho que ele dispensa muitos comentários, mas acho que talvez, para quem não conheça ele apenas pelos livros, o que vale dizer é o seguinte: ele certamente se não é o mais, é um dos professores mais generosos que eu já vi na minha vida. Ele compartilha um conhecimento vastíssimo com os seus alunos. Ele compartilha uma biblioteca inacreditável, né? Porque ele é um consumidor de livros e revistas compulsivo, então ele tem um material muito, muito vasto e que ele lê, né? Porque ele lê tudo que ele compra. E ele empresta para os alunos, sempre com um puxão na orelha para a gente devolver, mas empresta, ajuda na pesquisa bibliográfica. Se você tem dúvidas eventualmente de processuais, porque você precisa para debater com alguém com mais experiência, para um caso como advogado, ele sempre esteve à disposição para debater. Enfim, talvez um sacerdote do direito, né? Alguém que se dedica abnegadamente ao direito, e principalmente ao direito processual, que me deu a honra e o prazer de conviver por muitos e muitos anos. Ele não é uma pessoa extrovertida, então não é tão fácil ter esse convívio particular com ele, porque é a personalidade dele, mas ele sempre, de certa forma, eu tive a felicidade de comigo ele se abrir mais. Enfim, a gente tem uma relação pessoal muito legal e eu tenho um carinho e um agradecimento enormes por ele. Minha principal referência, né? Como professor, posso dizer com todas as letras que sou um discípulo do professor Leonardo Greco, né? Inclusive nas suas ideias, embora não concorde com todas, mas fui formado na sua escola, né? A escola do professor Leonardo Greco, que talvez não seja uma escola reconhecida formalmente, ela, sem dúvida, é uma escola com inúmeros e inúmeros discípulos e adeptos das suas ideias. Então, certamente minha principal referência. Tem dois outros professores que eu gostaria de citar, e obviamente
fazendo, tendo um risco enorme de ter uma justiça com tantos outros que me deram aula, mas um professor que me inspirou pela sua seriedade, pelo seu conhecimento, era um professor muito jovem, lá na UFRJ, e eu estudei num período na UFRJ que a gente era muito carente, né? Porque faltava professor, tinha matéria que não tinha professor, professores que não levavam a sério, enfim, eu tive uma época muito carente. Então, o professor Narro Greco era um professor que levava muito a sério, né? Chegou a nos dar aula no Campo de Santana, que é uma praça, um parque, em frente ao prédio da universidade, ficou em período de greve. Ele falou: não quero aderir à greve, não tinha sala de aula para dar, ele levava a gente para o parque para dar aula. Tinha um outro professor lá da Faculdade Nacional de Direito, que é o professor de Direito Comercial, hoje de Direito Empresarial, que é o professor Alexandre Assunção, que também é professor da UERJ, né? Foi coordenador da UERJ quando eu dava aula lá. E é um cara que levava muito a sério, tinha um conhecimento enorme, sabia de tudo de direito empresarial, e que assim, me serviu como referência assim, de seriedade na docência e também de cobrança. Era muito exigente, mas exigente de uma forma justa, né? Tipo, ele se doava muito e queria que ele também se doasse para as aulas dele. E, por fim, é uma história curiosa, é um professor que eu fui fazer um curso de Direito Processual fora da faculdade, e eu tive um professor que tinha uma didática muito boa, e tinha um método de dar as aulas sempre desenhando no quadro juiz, autor, réu, e fazer uma correlação e tal, que é o que eu uso hoje na minha sala de aula. Então, não posso deixar de citá-lo, né? Que é o professor Celso Belmiro, que depois virou meu cliente. E eu tive a notícia que ele não dá mais aula. E o mais curioso disso tudo é que eu estava dando uma aula para 2 turmas na FGV atualmente, e o filho dele foi meu aluno. Olha. Eu dei aula para o filho do Celso Belmiro, que foi o professor, que foi um grande professor, assim, com uma didática muito boa, que me influenciou certamente na minha forma de ensinar os alunos. Bom, como o pessoal já sabe aqui, eu evito comentar assim as respostas dos entrevistados, mas especificamente nesse caso, vou me permitir abrir uma exceção, porque, como você bem sabe, né, eu também tenho a alegria e a honra de ter sido aluno do professor Greco e de ter sido orientado por ele no mestrado e no doutorado. Infelizmente, não na graduação, porque me formei aqui em Juiz de Fora, né, mas desde que eu conheci, ele exatamente fez o que você mencionou muito bem. Ele foi cordial, ele foi aberto a todas as possibilidades, ele sempre apertou muito, mas também, por outro lado, correspondia quando eu precisava e quando eu continuo precisando. Até hoje ele revisa os meus textos que eu escrevo hoje. Quase todos os textos as pessoas acessem lá, tem o nó de rodapé. Agradeço ao professor Grego e também ao professor Diogo, que também revisa os meus textos. A gente tem essa tabelinha, né, Diogo? Isso é muito legal. E realmente, o professor Greco para nós, né, um farol muito grande. Né? Ele, de fato, faz com que a gente consiga ver coisas que a gente não perceberia. Né? Eu, durante todo o meu mestrado, doutorado, a biblioteca dele foi a minha biblioteca. Né? Eu trazia livros e livros para Juiz de Fora, também os devolvia. A professora Flávia está aqui conosco mencionando que os devolve, eu também os devolvia. Salvo engano, Márcia está aqui, acho que ela... Depois, Márcia, acho que é a Márcia que está aí, secretária do professor Grego, que é o nosso anjo da guarda, né, que resolve todos os nossos problemas, também estava nos ajudando. E realmente eu quero fazer coro com as suas palavras, porque o professor Greco mudou a minha vida, e como mudou também de inúmeras outras pessoas. A gente não pode ficar falando muito isso, porque ele fica bravo, né? Que a gente ficar elogiando demais, ele fica bravo. Né? Mas, como ele não está aqui, talvez ele não vá assistir, embora ele já tenha participado também da nossa série aqui. Foram 2 episódios muito legais que ele gravou, ela e a Márcia aí. Né, Márcia? A Márcia nos ajudou para que o professor Grego participasse também desse projeto. Foi muito legal. Foi no dia do professor que eu entrevistei o professor Grego. Então, foram episódios que já estão gravados lá. O pessoal que não assistiu, corra lá no canal do YouTube que vai ver. E aí, então, eu quero reforçar a minha fala, só para a gente poder passar para frente, porque realmente ele fez toda a diferença para nós e faz toda a diferença para nós. Né? A gente tem essa alegria, essa oportunidade de poder conviver com ele. Isso é muito, muito importante. Bom, meu caro, eu queria que você falasse para a gente agora de 2 momentos nessa sua longa carreira de docente,
e que você pudesse, então, nessa pergunta, trabalhar dois extremos. Um momento de algo muito positivo que você eventualmente experimentou nessa carreira, sei que foram vários, e um momento que eventualmente as coisas não deram muito certo, algo que você imaginou que não funcionou, ou alguma experiência que você de forma alguma não gostaria de reviver, mas que enfim aconteceu, que é interessante também para a gente poder divulgar para as pessoas que estão nos ouvindo ou que vão ainda nos ouvir, que a vida do professor não é só alegrias, né? A gente sabe que tem dificuldades também, então diga para nós aí dois momentos, esses polos aí, por favor, a respeito disso. Claro. Bom, primeiro eu queria mandar um beijo aí para a Márcia e para a professora Flávia, que está aí, eu não tinha agora que eu vi. A Flavinha foi minha colega de mestrado, minha turma no mestrado. Foi veterana do Márcio, né? Deu o trote no Márcio no mestrado. Mas, enfim, a gente, assim, acho que tem muitos momentos, tem boas turmas, né? Tem turmas que fim do dia te dão uma alegria de estar lá, né? Te dão um prazer de estar dando aula. Mas, assim, acho que um momento muito interessante que eu tive, até não é de tanto tempo atrás, talvez tenha sido 2019, 2020, não, 2020 talvez, durante a pandemia até. Aliás, foi curioso que eu vou falar um lado bom e um lado ruim da pandemia, né? Nessa minha trajetória dos dois polos, como você pediu. Eu tenho o hábito lá na FV de fazer um processo simulado. Então, eu começo, além da aula, né, durante a aula, a gente faz no início do período do semestre, eu dou uns documentos para os alunos. Eles pegam esses documentos e aí eu divido os alunos em grupos, né, de autores, réus, juízes, promotores, auxiliares de justiça e tal, terceiros. E eles, a partir daí, tocam um caso concreto que vão da petição inicial até a sentença. E tem as audiências. Todo o processo é feito fora da sala de aula, tirando alguns marcos que eu corrijo a petição inicial, corrijo lá a contestação, a sentença. Mas as audiências a gente simula as audiências em sala de aula. E, obviamente, os casos que eu dou são casos que eu lidei como advogado, né? E um desses casos era um caso difícil, porque envolvia a morte de uma pessoa, e eu representava a família da pessoa que faleceu, da vítima. E uma aluna interpretou a autora, que era a mãe da aluna. E ela interpretou tão bem, mas tão bem, que eu comecei a chorar durante a simulação de julgamento, porque eu lembrava da minha cliente chorando na sala de reunião. Então, para mim, assim, ao mesmo tempo de satisfação pelo fato de os alunos estarem levantando a sério e aquilo, mas ao mesmo tempo eu ficava de tristeza, né? De lembrar tudo que eu tinha passado no caso, todas as dificuldades, porque a gente, como advogado, a gente acaba entrando no problema do cliente, né? A gente está envolvendo com o problema do cliente. Então foi um momento assim, emblemático para a minha vida, de eu ver a aluna se empenhando e eu chorando lá por causa disso. E eu acho que inúmeros casos assim, que a gente vê são alunos que às vezes começam mal, vão mal numa prova e aí viram o jogo, né? Se percebem lá e correm atrás, pedem ajuda e conseguem virar o jogo, também é um grande momento de satisfação. Agora, um momento para mim que quase encerrou minha carreira como professor foi a pandemia. Acho que dar aula online com alunos com câmera desligada, enfim, com pouca participação, encerrou minha carreira nas pós-graduação estrito sensu, perdão, lato sensu, que eu dava aula em algumas pós, eu parei de dar porque eu tinha que dar aula para 3 horas por vídeo e a câmera, todo mundo com a câmera fechada. Eu sentia que eu tinha surtado, estava louco, dando aula, olhando para o computador e falando durante 3 horas. Então, eu preferi parar. Foi um momento muito difícil para mim, assim, ter que conviver durante 1 ano e meio aí, dando aula para a câmera, os alunos desmotivados, enfim, com alunos com a câmera fechada. Isso foi óbvio, com todas as exceções, né? Eu vi até alguns alunos que entraram aqui, que participaram desse período, e que alguns, enfim, abriam a câmera, perguntavam e tal.
Mas assim, numa turma de 45 alunos, você tinha, sei lá, 10, 15 que abriam, o resto ficava com a câmera fechada. Isso era muito difícil. Isso é muito ruim, realmente. Não tem dúvida. Que bom que isso passou, né? Felizmente, felizmente. Bom, já que você está falando de aula, eu queria então te perguntar sobre isso. Eu queria que você contasse para a gente um pouco dentro de sala de aula, e isso é até legal, porque na FGV a gente sabe que isso é um pouco diferente, né? Como é que funciona seu método de aula? Você falou um pouco aí de um caso, enfim, e também de avaliação. Conta para a gente aí como é que você faz para avaliar os alunos. As provas sempre são algo muito, muito polêmicas, né? Enfim, conta para a gente um pouco aí sobre isso. Olha, a FGV, como você disse, na escola de direitos FGV, tanto do Rio como de São Paulo, tem uma metodologia mais ligada ao método socrático, né? Com menos aulas expositivas e mais aulas envolvendo casos concretos. E o ideal, talvez, o objetivo máximo seria se desenvolver o ensino apenas com casos concretos. Eu vim de uma escola mais expositiva, né? Tanto como aluno, depois como professor. Então, para mim, no primeiro momento, foi muito difícil assim, ingressar. E eu tinha sempre, quando eu entrei na FGV, eu tinha uma dúvida se eu conseguiria inserir os alunos nos casos concretos, porque eu, como aluno e como professor em outras instituições, eu via que a participação dos alunos não era tão elevada. Só que, como a gente, com o professor de processo civil, a gente pega os alunos lá para o terceiro, quarto período, os meus colegas na FGV já faziam um trabalho sujo de adaptar de caso concreto. Então, quando tem um caso, os alunos eles estão ansiosos para se manifestar, falar e participar. Então, não é uma dificuldade na FGV que os alunos participem. Às vezes, pelo contrário, você tem que até segurar a participação excessiva. Então, eu uso uma metodologia mesclada, né? Eu tenho casos concretos que eu uso ou para iniciar a discussão sobre algum tema, ou a parte expositiva, e alguns casos concretos para, eventualmente, finalizar a discussão sobre algum tema que eu estou querendo passar para os alunos. Então, aula expositiva mesclada com casos concretos, e eu faço essas simulações de julgamento, né? Tanto quando eu dou aula de procedimento, eu faço simulação do procedimento comum, e quando eu dou aula de recurso, eu faço simulação de sessões de julgamento. Então, a gente tem lá, alguns alunos têm que fazer apelação, outros vão fazer contra-razões, vai ter o Ministério Público, vai ter os desembargadores, aí fazem sustentação oral numa sessão de julgamento. Então, eu uso essa metodologia utilizando simulações de julgamento de casos concretos mesclada com aulas expositivas e tem funcionado bem. E a avaliação, eu sou favorável de provas escritas sem consulta, individuais, que eu acho que é a forma que o aluno tem, e provas difíceis, que o aluno vai com medo, ele vai estudar para aquela sua prova e vai marcar ele. Eu acho avaliação fácil, avaliação em dupla, avaliação em grupo, avaliação em consulta, para mim isso não funciona. Lá na FGV a gente tem um hábito de ter uma avaliação com consulta. Então, para eu driblar, digamos assim, essa regra, eu faço avaliação, os casos concretos servem como uma avaliação e tem uma prova escrita que deve servir para cobrar a matéria como um todo, né? Então, é mais ou menos isso que eu faço. Aqui nós temos uma matéria de prática em que isso acontece, mas na minha eu faço isso. Ontem até estava aplicando prova e alguns alunos entrando aí, a galera não está muito feliz comigo. E isso que eu ainda nem lancei as notas, né? Imagina depois que as notas chegarem. Mas concordo contigo, eu acho que a prova é um momento importante, embora eu odeie corrigir prova, mas é importante, né? É importante para que o aluno tenha ali aquela questão bem fixa. E isso depois na frente vai trazer pelos resultados, né? A experiência tem mostrado que isso acontece, né? Bom, eu queria falar um pouco. Diga. Eu lembro dos professores exigentes. Eu não lembro dos professores indolentes. Exatamente. Até porque o aluno normalmente, né, nessa fase da vida, ele costuma realmente pegar aquilo que é apertado, né? Eu, pelo menos, era assim na faculdade, né? As pessoas que eram muito legais comigo e que não eram às vezes excelentes professores, mas que não exigiam tanto, eu acabava abrindo mão para dar tempo de fazer os outros, né? De cuidar dos outros. Então, isso era um problema realmente.
O Yuri tá aí na área. O Yuri é um dos que fez a prova ontem. Yuri, que eu acho que é ele mesmo. Deixa eu ver. Bom, meu caro, eu queria te perguntar então agora uma outra coisa que tem a ver também, claro, com a vida de professor, mas que se refere a uma atividade que nós, enquanto professores, temos que fazer. Alguns desenvolvem com mais ou com menos dificuldade, mas você, especificamente, desenvolve com bastante facilidade, que é a escrita. Você é um autor de inúmeros textos importantes. Você é um autor que influenciou, inclusive, na redação do CPC de 2015, vários artigos ali do código saíram de trabalhos seus, né? Isso é muito importante. E, além disso, você tem uma produtividade muito elevada para a quantidade de coisas que você faz. Você, daqui a pouco, vai falar sobre advocacia também, mas você é advogado de inúmeras causas, você é professor na FGV, como já mencionamos, enfim. Como é que você consegue é, dar conta de fazer essa produtividade? E aí, qual que é o grande mote dessa pergunta? Eu não sei se isso tem acontecido contigo, mas eu tenho recebido com mais frequência do que antigamente muitas dúvidas de alunos dizendo: professor, eu não consigo desenvolver um texto. Eu estudei o tema, mas eu não consigo. Assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de escrever monografia, artigo, TCC e afins. Né? E aí você, a respeito disso, você tem algum método que você possa compartilhar conosco, alguma dica que você possa dar para esse aluno que está nos assistindo aqui, que eventualmente está com dificuldade, batendo cabeça lá para fazer os seus textos? E aí, antes de devolver a palavra, já aproveito para mostrar um dos vários livros do professor Diogo. Aqui na minha mão, esse aqui é o Manual de Recursos. Aqui comigo está a segunda edição, já está na quarta, Diogo, é isso? Tá sair a quarta agora. Está sair a quarta. Esse é o livro de recursos da editora Juspódio. É um livro muito importante. Eu já falei com o Diogo que eu uso ele com muita frequência. Só para citar um dos exemplos aí das obras que o Diogo já escreveu. Então, meu caro, conte aí para nós a fórmula mágica, se é que você tem, a respeito da escrita. Olha, Márcio, assim, acho que tem fase da nossa vida que a gente acaba escrevendo também mais, né? Sei lá, a gente, eu, você, certamente, quando estava lá no mestrado, doutorado, por exigências que a gente tem, né, de escrever trabalho e tal, a gente publicou mais, né? Eu tento continuar publicando com uma metodologia que é o devagar e sempre. Não adianta, assim, acho que quem faz muita coisa, né? Quando a gente tem mais de uma atividade, né? A gente tem, e no nosso caso, assim, né? De ter atividade em advocacia, atividade na docência, filhos, né? Que isso muda bastante a vida das pessoas, né? Principalmente na primeira infância. Eu acho que o grande segredo é fazer sempre um pouco, né? E que isso primeiro que você consegue desenvolver e fazer com que a produção saia, e segundo, você não perde o ritmo, né? Você acaba, de algum modo, sempre estudando, pesquisando, escrevendo, você mantém um ritmo. E sem o ritmo, você demora muito mais. Eu não sou um cara que escreve muito rápido, então o meu método, normalmente, é pesquisa, fichamento, para depois partir para o escrito. Então, eu defino mais ou menos um sumário do que eu quero escrever, seja de maior ou menor profundidade, né? Começo a pesquisar, e esse sumário, evidentemente, é flexível, né? Porque você vai descobrindo as questões na medida que você vai estudando. Vou fazendo a pesquisa e vou criando um fichamento. E já nesse sumário, esse sumário se torna o próprio artigo. Você vai enxertando, é o que eu faço, vou enxertando o fichamento nesse sumário e com as ideias que eu quero desenvolver. Então, quando isso está pronto, eu não preciso nem sair normalmente eu não preciso nem sair desse documento. Eu consigo escrever só estando nesse documento. Óbvio, você vai ter que, uma vez ou outra, parar para pesquisar, olhar uma legislação, olhar um precedente, e sair um pouco do documento. Mas, pelo menos em 80% do tempo, o que eu preciso já está nesse documento quando eu terminei a pesquisa. Eu acho que a gente pesquisar fontes estrangeiras é sempre bom, porque no fim do dia a gente acaba tendo insights, né, e de países que estão adotando
coisas que a gente que possam servir para a gente, né? Ideias que possam servir para a gente. E, de algum modo, a gente também tem que ter só o cuidado de saber em que medida o que a gente está buscando em outros países se compara à situação existente no nosso país, né? Mas é sempre frutífero você olhar experiências de outros países. A gente não tem um modelo de legislação estadual, né, por conta da larga competência legislativa da União. Então, a gente não consegue ficar olhando de estado para estado aqui no Brasil. Mas a gente consegue olhar para os nossos vizinhos aqui, olhar para os países, principalmente países de civil law. A gente consegue ter muita coisa. Você, por exemplo, um professor que adora olhar muita fonte de direito português, é uma fonte vastíssima. A gente pode estar sempre consultando essas fontes para escrever. Mas a minha metodologia é essa, sempre um pouquinho de cada vez, sem parar, sem ali estudando todo dia um pouco, usando pesquisa, fichamento para começar depois a escrever. Excelente. Eu acho que essa ideia, assim, porque às vezes você deixa para fazer aquela coisa, o seu trabalho, o seu texto, nos últimos minutos, nos últimos momentos. Tem muita gente que dá bem, assim, com essa pressão, né? Mas tem hora que as coisas não fluem, né? Tem hora que as coisas realmente não andam. E você ter uma constância, isso faz muita diferença. Seja para você depois, eventualmente, até descartar, né? Porque às vezes você realmente não vai usar aquilo, mas seja para depois você aproveitar no seu texto, no seu artigo. E eu, particularmente, tem uma coisa que eu aprendi contigo, e eu já te falei isso, mas é importante deixar. Eu me lembro você me mostrando seus fichamentos, todos organizadinhos, assim. O meu era tudo bagunçado, até hoje são bagunçados, mas eu lembro você todo organizado. Precisava de alguma coisa, te mandava uma mensagem, falava, aqui, Márcio, esse aqui, em um segundo você achava. Isso realmente faz muita diferença, né? Você ser organizado nisso ajuda bastante. Eu ainda não aprendi, mas eu vou continuar tentando. Você funciona na sua própria bagunça, né? Tem uns que conseguem funcionar de forma mais caótica, outros, se não estiver organizado, não funciona. E para mim, acho que talvez pelo fato de eu ser devagar, né? Eu não consigo sentar só uma semana e parir um texto, né? Eu preciso de tempo. Então, acho que essa organização é necessária porque depois eu esqueço, né? Acontece, com certeza. Bom, meu cara, eu queria agora te perguntar uma outra coisa que tem a ver, obviamente, também com a sua carreira, mas agora mais focada na advocacia, né? Você, como você mesmo já mencionou aqui, você era um advogado que depois se tornou um professor e hoje, claro, as duas coisas estão aí em conjunto, andando em conjunto de forma muito bem, mas claro que você precisa aí se dividir na advocacia. Você tem processos no Brasil e no estrangeiro, inclusive, você tem causas relevantíssimas, causas milionárias, né? Um dia ainda você ser estagiário, ainda tem essa esperança. E, além de tudo, você, como você já tem, inclusive, mencionou, né? Você tem 2 filhos pequenos, você é um atleta, um maratonista, você se divide entre várias e várias funções. E aí eu queria te perguntar, como é que você consegue dividir o seu tempo com tanta atividade, além da docência, claro, que é o nosso foco central aqui. O seu dia tem 50 horas, o que você costuma fazer aí para poder, sem abrir mão do lazer, conseguir se dedicar tão bem a essas atividades? Bom, acordar às 5 horas da manhã, para começar. Não, acho que assim, é um pouco de equilíbrio, né? Assim, eu não, hoje em dia, a minha atividade como advogado, e aí eu acho que para todo mundo que tem outra atividade além da docência, né? Que, enfim, é advogado, promotor, juiz, tabelião, né? Como nossa amiga Flávia, enfim. Qualquer um que tem uma outra atividade vai ter que encontrar um equilíbrio entre as duas, né? Assim, quanto maior for sua atividade nessa outra profissão que não seja a docência, a consequência é que você vai ter que diminuir o número de aulas. Não tem muito jeito. Hoje eu me resumo a dar aula na graduação na FGV. Eventualmente, bem eventualmente, me chamam para dar uma palestra, uma coisa assim, eu vou, mas eu tive que reduzir drasticamente a minha atividade como professor, né? Teve um período, esse período que eu mencionei para você, que você sentiu a mesma coisa da época do CPC, que isso se tornou algo insalubre, certamente. Eu dormia muito pouco, dava aula todo dia, trabalhava no escritório, enfim.
foi um período, talvez, de 1 ano e meio que eu consegui fazer isso, mas certamente isso teve reflexo na minha vida pessoal, na minha saúde, na minha prática de exercícios, enfim. Isso certamente teve reflexo. Hoje eu consigo manter o equilíbrio, dando menos aulas, mas mantendo... Eu dou 3 turmas de 60 horas na FGV por ano. Então, eu pego 2 turmas no primeiro semestre e uma turma no segundo semestre. Eu mantenho, como eu viajo muito a trabalho, eu acabo botando as aulas de segunda e na sexta, o quinta e sexta, para ter os outros dias para viajar. E consigo fazer de algum modo tendo esse tipo de equilíbrio. Agora, acho que o grande mistério disso é você ter prazer no magistério, né? Se você não tem prazer, não tem como, né? Eu digo que é a nossa cachaça, né? A gente costuma dizer isso. Todo mundo, o professor fala, é a cachaça da aula. Mas tem que ser efetivamente chegar lá na sala de aula e você fala, pô, tô aqui porque aqui eu gosto de estar, né? Eu tô influenciando os alunos, enfim, tô tentando passar conhecimento. Senão, nada disso funciona, né? Senão, a primeira coisa a fazer quando começa a... Eu já vi de alguns colegas nossos, né? Eu acabo trabalhando, tendo colegas nossos como ex-adversos ou eventualmente parceiros. E aí, como é que tá as aulas? Ah, esse semestre estou sem dar aula. Porque chega uma hora que a sala de aula não está dando mais prazer nessa agenda atribulada do profissional. Então, eu reduzi minha carga horária, mas mantendo as aulas e tentando talvez, manter um equilíbrio aí nessa divisão de horário, mas acordando bem cedo. O meu já é o contrário, eu já durmo muito tarde, né? Eu trabalho na madrugada, a gente quase se encontra aí. Ontem, por exemplo, eu estava dando a prova lá, alguns alunos estão aí, podem testemunhar, e cheguei, era 1 hora da manhã, comecei a corrigir as provas. E fui dormir às 5h30. Caramba. Então, assim, eu já funciono melhor à noite, né? Já é um horário que eu funciono melhor, mas eu ainda não consegui nesse equilíbrio que você tem. Hoje mesmo não fui correr, anteontem também não fui, enfim. Mas eu acho que você tem razão, a gente tem que se organizar porque a carreira do professor é uma carreira longa também. E, de fato, se você não consegue se organizar, você se desgasta e não consegue superar as diversidades que são muitas, né? E só para poder aproveitar o embalo, e tem muito a ver com o que você falou, eu recebi uma mensagem esse semestre de uma aluna que foi muito legal. Ela, um dia depois de uma aula, ela falou, olha, eu não gosto muito da sua matéria, não é a minha área preferida, mas eu consigo perceber o quão feliz você fica dando aulas. É muito legal isso, assim, te ver dando aula é muito prazeroso, independentemente do assunto, assim, você vê que você gosta de estar ali, e realmente é verdade, realmente, assim, o momento que a gente está dentro de sala de aula é muito legal, né, muito divertido, interessante, muito embora, claro, sempre tem problema, tem muita gente, tem confusão, tem horário ruim e tal, mas aquele momento ali é muito prazeroso, de fato, é muito legal. A Flávia também é igual a você, ó, também acorda cedo, né? A gente acaba desencontrando aí, né? Mas acontece isso, realmente. Bom, meu cara, eu queria te perguntar agora uma parte que o pessoal tem gostado muito também, e que tem me perguntado, mandado mensagens, se você tem alguma história engraçada nesses anos de professor, que você possa compartilhar conosco aí, algo que aconteceu dentro ou fora de sala de aula, enfim, que você realmente se lembre, que vale a pena a gente mencionar. Olha, tem uma história engraçada quando eu estava começando a aula. Engraçada hoje, né? Na época era aflitivo. Era uma aula, quando começaram as aulas telepresenciais, né? Não tinha tanto hábito de terem aulas gravadas, quando eu comecei a dar aula, e muito menos aulas telepresenciais. E aí me chamaram para dar aula num curso. Falaram, não, vai ter gente do estado inteiro e tal. E aí eu fui dar aula. E aí eu estava lá cheguei para dar aula nesse curso, era uma sala meio estúdio, e aí tinha os alunos. E aí uma câmera, e eu não tinha entendido muito bem que era uma aula que tinha gente ouvindo em outros lugares ao mesmo tempo. Na minha cabeça eles estavam gravando aquela aula e eles iam fornecer para dar aula, para transmitir essa aula depois gravada, né? E tinha lá 5 ou 6 alunos. Eu falei, pô, veio para cá para dar aula para 5 ou 6 alunos. E aí eu tô lá dando aula
e uma câmera apontando para mim. Ele falou, não, tem que ficar aqui, né? Eu sou péssimo para dar aula gravada, porque eu me gesticulo muito, então você tinha que ficar meio que retido num espaço. Comecei a ficar com dor no ombro, porque eu não podia sair muito do espaço. E eu tô lá dando aula, aí virei pro quadro para anotar. Aí daqui a pouco vem uma voz, eu não sei de onde a voz veio, e pergunta, Diogo, aqui é o fulano de tal, eu tô aqui na UAB de Bangu. Cara, cara, de onde esse cara veio? Aí eu respondi assim meio no susto, pedi um intervalo. Falei, cara, onde tá vindo essa voz? Cara, tem 850 pessoas assistindo a sua aula em todo o Rio de Janeiro. Porque era um convênio entre esse curso e a OAB. Eles queriam fazer uma reciclagem dos advogados. E aí eles deram esse curso para todas as seccionais. Então eles faziam telepresencial mesmo. As pessoas iam para a OAB do local, ficavam numa sala, vendo num telão minha aula. E eu não tinha entendido isso. E quando eu tô aqui na OAB de Bangu. Aí, tá vendo? O Fred tá falando que tava assistindo a aula aí. Coincidência. Essa foi uma experiência engraçada, mas foi aflitiva. E nesse mesmo curso, um belo dia me ligou o professor, o coordenador, falou: ah, não, o professor faltava meia hora para dar aula. Você pode vir aqui correndo para a aula de tutela, não era nem tutela provisória, tutela antecipada. Aí eu fui lá, eram 3 horas para falar de tutela antecipada sem aula preparada. E para uma câmera. Aí eu, meu Deus do céu, eu fui lá. E meia hora já tinha acabado o tema. E aí eu também pedi um intervalo, liguei para um amigo, falei, cara, o que mais eu falo de tutela antecipada? Meu Deus. E aí consegui me virar. A gente vai se virando, né? Talvez você tenha usado a estratégia da cobra, né? Eu sempre menciono a estratégia da cobra, que é inclusive você que me contou, não sei se é de onde vem, né? Conta ela aí pra gente, já que a gente está falando de história engraçada, conta ela pra gente aí. A estratégia da cobra é uma estratégia bastante eficiente, especialmente quando você não sabe o que falar ou sobre o tema, você não sabe falar tanto sobre o tema, quando te perguntam algo no meio da aula que você não sabe responder. O professor foi chamado para dar uma palestra sobre elefante, só que ele é especialista em cobra. E aí ele começou com o elefante, é um animal grande, tem orelhas grandes, ele tem uma tromba, ele é pesado, e ele tem um rabinho que parece uma cobra. Por falar em cobra. É exatamente essa ideia, né? Puxa a brasa para sardinha, sardinha para brasa e manda embora, né? Exatamente. Bom, maravilha, meu cara. Aqui tem muita gente aqui mandando mensagem. Eu não estou conseguindo acompanhar, mas agradeço todo mundo que está mencionando aí. Várias pessoas elogiando seu livro, várias pessoas elogiando as suas aulas, vários dizendo aqui que assistiram essas aulas da UAB que você mencionou há pouco. Muita gente boa aparecendo por aqui, gostando do nosso bate-papo. Isso é muito legal. Obrigado, pessoal, que está conosco aí também. Bom, a gente já está encaminhando para o final, mas eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta, que na verdade é uma pergunta que se desdobra em algumas outras, enfim. Aí é o João Pedro falando do livro, realmente é um livro muito bom, muito, muito bom, de verdade. Ele consegue ser ao mesmo tempo didático, direto e profundo, né, com referências bibliográficas importantes, de direito estrangeiro, inclusive, né? Então, faço mais uma vez aqui menção ao livro, porque realmente é muito bom. Bom, então, como eu estava dizendo, Diogo, para a gente poder encaminhar para o nosso final, até porque a gente tem prazo, né? E advogado não pode perder prazo nunca, né? Combinado sai caro. Eu queria que você pudesse, nesse momento final, deixar para a gente aqui uma forma de mensagem, porque uma das ideias desse projeto, que começou lá em 2020, é incentivar novos professores, incentivar professores que estão aí, eventualmente, começando a carreira, ou talvez até com um pouco já de tempo de carreira, mas que eventualmente estão passando por dificuldades. A gente sabe que o mercado não é dos melhores, né? Infelizmente, o professor parece algo batido, mas a gente tem que falar, o professor não é valorizado como deveria, a gente tem inúmeras dificuldades, inúmeros problemas. Então, não é difícil que a pessoa pense em desistir, né? Não é difícil que a pessoa pense em abrir mão da docência, ou nem pense em levar essa ideia adiante, embora
você tenha lá, veja claramente, às vezes você vê um menino que está ali formando, está defendendo seu TCC, seu artigo, você fala, pô, essa pessoa, você vê que ela tem o dom da didática, da oratória, que gosta de estudar, mas que eventualmente por algum motivo nunca vai levar esse sonho para frente porque sabe das dificuldades. Então, diante disso tudo, diante da experiência que você já tem, de tantos e tantos alunos que você ajudou a se formar, de tantas pessoas que você realmente influenciou positivamente, a gente sabe disso, eu queria que você pudesse deixar, então, uma mensagem para a gente, para essas pessoas que estão nos assistindo agora e que vão depois ver lá no canal do YouTube, onde estão as palestras, as lives já gravadas, né? Se você pudesse dizer o seguinte, olha, eu quero ser professor, eu tenho o sonho de ser professor, professor Diogo, e aí, o que você me diz? O que você pode dizer para essa pessoa que imagina, que quer ser professor, ou que está começando a carreira agora, essa carreira tão difícil, mas ao mesmo tempo tão apaixonante? Olha, eu acho que o grande incentivo para ser professor, com tantos desincentivos que a carreira tem, é de você inspirar pessoas, né? A gente está inspirando pessoas, podendo transmitir o que a gente... que nada mais é do que uma grande forma de generosidade, né? A gente transmite nosso conhecimento e tenta inspirar pessoas para poder que possam melhorar na sua carreira jurídica, ter uma boa formação jurídica. Então, acho que assim, leve muito a sério, né, a carreira. Quem se decidir fazer pela carreira de professor, leve muito a sério a carreira, estude de forma adequada, tente não só estudar o conteúdo, mas também a forma de transmiti-lo, né? A gente tem que ter essa preocupação. Essa questão, eu não sou um bom conselheiro para isso, mas se conseguirem serem bons comunicadores em vídeo, melhor ainda, né? Porque a tendência é a gente ter cada vez mais aulas em vídeo, como a gente está fazendo aqui, de certo modo, né? A gente está transmitindo para várias pessoas poderem assistir depois. Enfim, então eu acho que o grande barato da nossa carreira é poder inspirar pessoas. A gente descobre talentos, né? Até eu falei da advocacia que eu tenho alguns advogados que trabalham comigo que são ex-alunos brilhantes, que eu tive a oportunidade de ver-los em sala de aula, percebeu o potencial e hoje está aprendendo com eles aqui no escritório. Então, eu acho que é isso. Estar lá com uma forma de generosidade, de inspirar pessoas, inspirar os alunos a ter uma carreira jurídica brilhante. Sensacional. Eu acho que é isso mesmo, exatamente. Você tem razão. Até porque a gente nunca sabe de que maneira aquelas palavras que a gente tem falado ali vão chegar no aluno, né? Vão chegar naquela pessoa que está nos ouvindo. Então, realmente, a gente tem que ter essa preocupação de imaginar que, de fato, a gente está formando, em alguma medida, né, aquele profissional, aquela pessoa que está nos assistindo, que está nos vendo, né? Hoje em dia, como você colocou nessas aulas aí, eventualmente você nem sabe para que lado, quem está te ouvindo, quem está te assistindo. Então, de fato, é uma preocupação muito interessante. Eu queria, então, aproveitar para a gente encerrar aqui, meu caro, para te não só, obviamente, reforçar o meu agradecimento, porque eu sei quão concorrido é o seu tempo, eu sei como você, o número de tarefas que a gente inclusive já mencionou aqui, né? Você é alguém que colocou aqui que é o atleta de terno, o melhor atleta de terno, então mesmo que não seja um tempo de trabalho, é um tempo de treino, então eu sei quão valioso para você esse tempo, por isso fico muito feliz de você ter aceitado o meu convite, da gente ter batido esse papo aí de quase uma hora, está terminando nosso prazo aqui, mas estou controlando, e eu sei que isso para mim é muito importante, fico muito feliz de você ter aceitado o meu convite, como eu falei, e queria, no final, nesse final, agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco, que tem mandado mensagens, que tem participado, que tem assistido às lives e mandado sugestões. Eu vou, na medida do possível, continuar no projeto, cada vez tem sido mais difícil, com contratempo, mas vou continuar. E queria também agradecer os professores que você mencionou, principalmente o professor Greco, o professor Alexandre Sansão também, que tive a oportunidade de encontrar com ele na UERJ, né? São pessoas que nos influenciaram. E, de fato, o mais relevante de todos são os alunos. Porque sem eles a gente não estaria aqui, né? Sem os alunos a gente não teria o que fazer. E é por essa razão, de fato, que a gente continua levando adiante esse trabalho. Meu cara, a palavra final é sua. Mais uma vez, muito obrigado, né, por ter aceitado o meu convite. Você sabe que você tem aqui um grande amigo e que você precisar, estou à sua disposição. Eu já pedi tantas coisas para você, estou te devendo tanta coisa, né? Mas continuo em débito contigo para sempre, continuo pagando essa ideia. De jeito nenhum, meu amigo.
Eu te agradeço. Olha, a gente falou de inspiração. Tá aqui assistindo a gente uma professora Marcela, que foi minha aluna na FGV, e hoje é professora. E eu acredito que eu tenho inspirado ela um pouquinho. Ela é uma grande felicidade assim, de ter seguido aí a carreira de professora de processo, depois de ter tido aula comigo. Enfim, mas, cara, acho que muito bacana o seu projeto. Foi uma delícia aqui conversar com você. Eu nunca tinha sentado para falar sobre minha vida de professor com ninguém. Muito bacana, cara. Obrigado aí. Espero que todos tenham gostado. Agradeço aí a audiência. E daqui, depois no YouTube. E é isso, cara. Precisando de mim, estou sempre às ordens. Valeu, meu cara. Ela tá confirmando o que você falou. Olha aí. Vou encerrar, professora Marcela, com a sua frase, que eu acho que vai ficar legal. Marcela, porque no YouTube não vai ter a frase. Então eu vou dizer aqui, a professora Marcela Sardenberg está dizendo que o professor Diogo foi a maior inspiração que ela teve. E está te agradecendo aqui. Obrigado, Marcela. Obrigado, Diogo, meu caro. Parabéns pela sua carreira. E vamos juntos, continuamos juntos, firmes e fortes. Essa é a ideia. Obrigado. Boa noite, pessoal. Um abraço forte para vocês. Tchau, tchau. Tchau.